Nós vivemos num mundo que busca o significado da palavra liberdade. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um grande pensador chamado Spinoza, um filósofo holandês do século XVII. Fique conosco, vamos discutir um pouco sobre liberdade e servidão. Meu nome é Wellington Magela, sou filósofo, teólogo, historiador e recentemente, num debate com um colega terapeuta, ele me fez rever alguns conceitos de Spinoza. Spinoza era um filósofo holandês que viveu no século XVII e ele faz uma releitura, ele volta aos princípios da filosofia grega, onde a potência estava dentro do homem. Nós vivemos depois uma era das trevas, naquela ideia, na Idade Média, onde havia realmente uma falta de reflexão sobre a vida, sobre as coisas, e ele vem trazendo a ideia de que o homem é como se fosse um oceano que sofre influências de ventos contrários todo o tempo, fazendo com que esse mar seja revolto. E ele fala que a verdadeira liberdade é apaziguar dentro de você as suas angústias, as suas neuroses, os seus diálogos internos. Então é sobre isso que vamos falar, sobre esse princípio da liberdade segundo Spinoza. Segundo Spinoza, Deus ele só é livre porque nada o constrange. Ele tem a ideia de si mesmo. Inclusive, um dos textos bíblicos, quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés pergunta assim: em nome de quem eu vou? E Deus responde: em nome do grande eu sou. Ou seja, só consegue ter liberdade verdadeira as pessoas que sabem quem elas são, que não se deixam influenciar por esses ventos contrários, porque isso é normal na vida, toda a pressão. E quais seriam, Wellington, os ventos contrários? Talvez a questão econômica de um país onde a desigualdade cada vez fica mais latente, talvez seja a pressão que vivemos nessa era do fim do emprego, onde as máquinas vêm dominando o mercado, essas crises polarizadas políticas que vivemos, a reflexão sobre a vocação, todo momento as pessoas questionando o que você vai ser quando crescer, e talvez você já cresceu e nem ainda percebeu a tua vocação. O mundo vive uma crise vocacional, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Talvez seja uma crise dos ventos que vem sobre o amor, talvez você ainda não encontrou o grande amor da vida, ou se encontrou, talvez não consiga viver em paz com esse amor. Então são muitas crises que nós temos, são muitos ventos contrários que faz com que esse mar fique cada vez mais revolto. E nessa ideia de que Deus só é livre porque nada o constrange, nós devemos então buscar a nossa própria identidade, apaziguar dentro de nós essa existência. A pergunta fica: como, Wellington, eu consigo então encontrar a minha identidade? Eu sempre falo da programação neurolinguística como uma ferramenta muito poderosa, e dentro dos níveis lógicos a identidade talvez seja o nível mais elevado, depois a espiritualidade, que é essa reflexão da resposta de quem sou eu nesse papel. Então nós vivemos nesse mundo onde essa reflexão interna é muito rasa. Nós conhecemos muito as pessoas lá fora, nós conhecemos muito dentro dessa mídia da fofoca a vida de todo mundo, e isso faz com que a gente não observe a nós mesmos. E talvez uma forma de observar a nós mesmos é essa ideia do deserto em si, de parar um pouco, de separar um tempo para que você possa observar como você está no meio de tanto vento contrário, como você tem levado a tua vida no meio de tantas crises em si. E é interessante essa ideia dessa autorreflexão. Me parece que é um assunto quase que não percebido num mundo voltado para fora. Estar olhando para dentro talvez seja o princípio da grande liberdade. Abandonar essa ideia de que o concorrente está lá fora, de que os obstáculos são maiores que eu, e criar essa autorreflexão. É interessante esse momento de solitude, de estar observando a si mesmo. A maior potência que existe no mundo é quando o homem se encontra com a sua própria essência. Vivemos nesse mundo onde nós não paramos para observar a nós mesmos e vamos criando uma vida competitiva, apressada, sem sentido das coisas. E volto à ideia do deserto. Muitas vezes é bom parar um pouco, ficar com você mesmo. O povo de Deus teve que ir para o deserto 40 anos
para refletir sobre a conquista da Terra Prometida. Elias precisou passar no deserto para refletir sobre a própria existência num momento muito angustiante. João Batista vivia no deserto e talvez fosse a pessoa que mais tinha esse conceito de si mesmo. E o próprio Cristo teve que passar pelo deserto durante 40 dias antes do seu ministério. Então, estar com você, está olhando para as suas limitações produzidas por tanto vento onde você se encontra, seja o caminho da liberdade em si. Ao contrário da liberdade, o que viria a ser a servidão? Já que a gente fala aqui sobre liberdade e servidão. Servidão é viver escravo das suas memórias, servidão é viver escravo da tua ansiedade, daquilo que não aconteceu ainda, e isso são ventos também que vêm. Servidão seria viver sobre o mundo da aprovação dos outros, viver a vida inteira voltado a agradar, a ser aprovado pelos outros. Servidão talvez seja tentar mostrar algo que eu não sou, viver de aparência, para querer ser aceito dentro de uma sociedade que se mostra tão perfeita. Seguindo essa ideia de que Deus só é livre porque nada o constrange, a liberdade só existe quando você tem essa ideia do self, da sua própria identidade, da sua força. Porque quando você tem ideia do quanto você é capaz, do quanto você pode, nada pode te deter. Nutra-se dessa ideia de que você nasceu com recursos, com potência. Enfatize isso dentro de você. E o que seria então a verdadeira liberdade, a paz? Tem uma história que eu gosto muito, de que havia um festival onde pintores deveriam expressar nas telas o que é liberdade, o que é paz interior. E alguns produziram um homem, alguém foi lá e desenhou um homem numa rede, numa paisagem belíssima, numa casa daquela preguiçosa, e disse: isso aí é paz interior, isso é liberdade. O outro pintou uma criança tocando em campos cheio de flores e uma criança sorrindo ali no meio do jardim, e disseram: isso aí é paz e liberdade. Outro desenhou um soldado voltando da guerra, dizendo: isso aí é a paz, a ausência de guerra. E um último pintor pintou uma cachoeira enorme, muito grande, e perto dela, num galho, um pássaro dormia. E sendo questionado como que pode ser um pássaro dormir perto de tanto barulho, o pintor respondeu: essa é a verdadeira liberdade. É quando você está em paz, no meio de tanto barulho, de tanto vento contrário. É quando você consegue produzir dentro de você razões suficientes para olhar para a vida e dizer que ela é bonita, ela é bonita, é bonita e é bonita. Ou seja, a liberdade em si não é a ausência de guerra, não é uma vida cheia de recursos, é a consciência de si mesmo diante de tanto desafio, dizendo: eu sou capaz, eu posso, eu acredito em mim e eu posso construir a partir dessa crença, desse acreditar, uma nova existência. E aí pode ser que os ventos batam e o mar fique revolto, mas essa é a natureza do mar muitas vezes. Nem sempre as coisas estão bem, nem sempre as coisas estão resolvidas, mas no meio dessa turbulência eu tenho consciência de quem eu sou e do que eu posso fazer. Talvez seja essa a verdadeira liberdade. Dormir perto do barulho de uma grande cachoeira chamada vida. Até a próxima. Fique conosco, inscreva-se no canal e você vai receber outras reflexões como essa. Espero que de alguma forma tenha te ajudado a passar por momentos de turbulência, refletindo a necessidade de estar em paz consigo mesmo.